Nós, esta semana, vamos falar em todas as reuniões e também nos nossos programas de rádio, televisão, vamos falar forte sobre o perdão. Porque no próximo domingo, em todas as igrejas de Universal, no mundo todo, nós vamos ter o dia do perdão. E vamos convidar os que precisam perdoar, mas também aqueles que precisam ser perdoados. Para que nesse dia, de fato, haja uma transformação na vida de todos que precisam, de alguma forma, do perdão. E nessa folha que o bispo pediu para nós darmos hoje para você, que é um trecho daquele livro, O Prazer da Vingança, vocês já leram? Se não leram, essa semana é uma excelente ocasião para você ler, porque vamos, de fato, viver esse espírito esta semana. Diz assim, na folha primeiro: o que pensamos e sentimos pode produzir saúde ou doença, paz interior ou conflito interior. Quem guarda mágoas, normalmente abriga fortes emoções no coração, causando um estresse constante no corpo. O que nos parece, quando acompanhamos pessoas ressentidas, é que esses sentimentos tendem a se agarrar em algum órgão ou parte do corpo, até que o organismo passe a não funcionar tão bem quanto antes. E depois de algum tempo, vivendo esses conflitos interiores, a dor física aparece. Sendo assim, tanto a saúde quanto a doença podem ser modulados, ou seja, influenciadas pelo que carregamos aonde? Na nossa alma. Já está comprovado cientificamente que existem muitas doenças que são causadas por um estresse, por um estresse emocional, e entre nós aqui que somos da fé, por causa da mágoa. A mágoa é tão destruidora que ela não afeta apenas a vida espiritual, o que só isso já seria suficiente para a gente combater ela com todas as forças. Mas a mágoa também provoca estragos até onde? No corpo físico. Eu queria hoje falar do exemplo de José, porque no exemplo de José, a gente vê aonde essa mágoa, os 3 lugares onde a mágoa mais se manifesta: no seio familiar, no ambiente de trabalho e no nosso meio social. Quando a gente recebe as pessoas magoadas na igreja, a gente percebe que a grande maioria delas traz uma mágoa que aconteceu no seio familiar. Mágoa do pai, mágoa do filho, mágoa da esposa. A mágoa é a causa da violência doméstica, é causa de divórcios. A mágoa é a causa de filhos levarem os pais no tribunal ou vice-versa. A mágoa é algo destruidor de famílias. E quanto mais apegados nós somos, e naturalmente devemos ser, no sentido de amar a nossa família, mais suscetíveis estamos de sermos magoados. Eu estava lendo o livro do bispo, O Prazer da Vingança, e ele até fala uma coisa muito interessante: quem não aprendeu a perdoar, não está pronto para casar. Porque para viver um casamento, você tem que praticar constantemente o perdão. Quem não está pronto para perdoar, não pode ter uma família. Porque se tem uma coisa que você tem que fazer para viver bem num ambiente familiar, é aprender o quê? A perdoar. O segundo lugar onde a mágoa mais acontece é no ambiente de trabalho. E por quê? Simples. Aonde é que nós passamos, ou no caso, vocês passam a maior parte do tempo sem ser na casa? Quem são as pessoas com quem você mais vive parte do seu dia depois da família? Os companheiros de trabalho. Então, quantas pessoas trazem mágoas do patrão, do empregado, de um amigo do trabalho, de um funcionário? Então, o segundo lugar, e José foi vítima disso também, no ambiente de trabalho. E o terceiro lugar, no meio social, ou seja, amigos. Por quê? Porque é difícil
dificilmente você vai ficar magoado com um estranho, ou com uma pessoa que é distante. Isso por quê? Porque normalmente a mágoa acontece e vem da parte daquelas pessoas com quem você se abre, com quem você convive, em quem você confia. Entende, sim ou não? Então, nesses 3 lugares são, vamos dizer assim, os lugares mais propícios para acontecerem a mágoa. E o que nós temos que fazer? Fugir do ambiente familiar? Jamais. Não ir trabalhar mais com medo de ser magoado? Não tem como. Não ter mais amigos? Não penso que seja isso. O que nós temos que fazer é ter um coração capaz de perdoar, como o de José. Vamos ver aqui na história de José. Olha só, capítulo 37, versículo 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles ao seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Então, o que aconteceu? Nada justifica, você conhece a história, sabe que os irmãos de José venderam ele como escravo. Nada justifica, e que isso fique bem claro, nada justifica o que os irmãos fizeram com José. Mas a gente tem que também concordar que as atitudes do pai e as atitudes de José também proporcionaram com que aquilo viesse a acontecer. Repito, mas nada justifica. O pai de José não poderia demonstrar assim tanto a diferença de sentimento que ele tinha de José para os demais irmãos. José aqui, nessa altura, era o segundo mais novo, já havia nascido Benjamim, que ainda era um bebê. Então ele era o caçula, e foi o primeiro filho da mulher que ele mais amava, Raquel. Então, naturalmente, como qualquer ser humano, houve um sentimento diferente, porque demorou muitos anos até que Raquel pudesse ter o primeiro filho. Então, tudo isso fez com que o pai já era mais velho, sabe como que é, né? O coração da pessoa vai ficando mais velho, vai ficando mais carente. Então, tudo isso fez com que ele tivesse um sentimento diferente por José, em relação aos outros irmãos. Mas como um pai, ele não poderia expressar isso da forma que fazia. E ainda usava José para trazer notícias dos irmãos, que, por sua vez, eram homens atrapalhados, eram homens que não tinham um caráter assim correto, e as notícias que José trazia eram sempre o quê? Então, José, além de ser invejado por ser mais amado, ainda era também odiado por ser dedo duro, vamos dizer assim. Sabe o que é dedo duro, não sabe? O pai poderia evitar isso, mas não o evitou. Olha só como é importante a gente ter a direção de Deus nas nossas atitudes, no nosso comportamento. A mesma coisa José. Sabendo José, porque ele percebia, ele tinha 17 anos já, que ele percebia que os seus irmãos tinham inveja dele, e que o seu pai demonstrava assim claramente a diferença de sentimento por ele, o que José devia fazer? Evitar conflitos, principalmente quando ele contou o sonho que ele teve para os irmãos. Então, tudo isso fez com que os irmãos, o que eles fizeram? Num dia em que o pai mandou José ir lá visitar os irmãos no campo, para trazer mais notícias, os irmãos, em outras palavras, disseram: dessa vez, você não vai falar mal da gente. E então, eles, a princípio, queriam matá-lo. Um dos irmãos disse: não vamos fazer isso. Aí jogaram num poço, e aí depois ficaram: e agora o que é que vamos fazer? E aí nessa situação passaram os mercadores, e eles pensaram: é agora que a gente se livra dele, sem precisar matá-lo.
e venderam o irmão como escravo. E contaram para o pai, pegaram a veste dele, sujaram de sangue de animal, e disseram para o pai que o irmão tinha sido morto por um animal selvagem. O que aconteceu? José foi vendido como escravo. Lá no Egito ele foi revendido para um oficial de Faraó e começou a trabalhar na casa deste homem chamado Potifar. E no capítulo 39, está escrito que José começou a se destacar lá no trabalho. E o que acontece quando você começa a se destacar no trabalho? Você já sabe, não já? Então, está escrito aqui no versículo 3, que o dono da casa, vendo, pois, o seu senhor, Potifar, que o Senhor, Deus, estava com José, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então ele foi crescendo, ele foi se tornando cada vez mais importante, até chegar a um cargo que ele tinha total confiança do seu patrão, em todos os assuntos da sua casa. E foi aí, nessa altura, já tinha se passado 11 anos, foi nessa altura que a mulher de Potifar começou a se interessar por José. E José, como homem de Deus, não quis cair na sedução daquela mulher, não quis adulterar com ela, e ela, para se vingar, e aqui está mais um erro de José, porque ele poderia ter dito isso para o Potifar, ele poderia já no primeiro sinal que isso estava acontecendo, poderia ter dito, poderia ter recorrido e evitado que chegasse àquele ponto, mas ele, na sua inocência, ele não falou nada, e aquilo foi se tornando tão crítico que chegou um dia em que a mulher agarrou ele, pegou as roupas dele, arrancou uma capa dele, e depois disse para o marido que tinha sido ele que tinha tentado violentá-la. E o que o patrão fez? Está escrito que ele mandou José para a prisão. Aí vem o segundo momento em que a mágoa quis entrar no coração de José, porque ele já trabalhava com aquele homem quantos anos? 11 anos. O patrão conhecia o caráter dele, poderia ao menos dar a ele uma chance de se defender, ou simplesmente dizer o seguinte: olha, dito pelo não dito, eu não posso ficar com você, porque o ambiente agora, e a minha esposa não vai me perdoar se você ficar aqui, então eu vou te mandar embora, e que Deus faça justiça. Porque eu acredito, qual é o marido que não conhece a esposa? Qual é a esposa que não conhece o marido? Eu tenho certeza que dentro da mente daquele patrão havia uma certa desconfiança, mas ele optou por ser injusto e mandar José para onde? Para a prisão. E lá, no ambiente de trabalho, ele teve mais uma vez a chance de ficar o quê? Magoado. Mas o que aconteceu ao ser lançado na prisão? Está escrito que ele manteve o seu caráter, manteve-se em comunhão com Deus. Em outras palavras, o seu coração ainda estava limpo, a mágoa não estava agindo dentro dele, e por isso lá na prisão ele começou a crescer, começou a ganhar a confiança do carcereiro principal, até o ponto de se tornar responsável pelos outros presos, e fez muitos amigos na prisão. Depois que ele já estava preso há 2 anos, ele então conheceu um copeiro, que era copeiro do rei, além de um padeiro, mas eu queria focar no copeiro, porque ele revelou o sonho do copeiro. Aí no capítulo 40, no versículo 14, depois dele ter revelado o sonho do copeiro e dito para o copeiro que o copeiro iria ser restituído para o seu antigo posto de trabalho, ou seja, ia voltar a ser copeiro do rei, porque seria feita justiça em relação a ele, José disse assim para o seu amigo, porém, versículo 14, capítulo 40, versículo 14,
Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Então, o que José fez? Olha, eu vou te ajudar, mas quando você for restituído, o que você faz? Lembra de mim, intercede por mim. E o que aconteceu? Versículo 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Olha aqui. Aquele que ele ajudou, que era seu amigo na prisão, que ele tanto confiava, o que fez? Que se esqueceu dele. Pagou o bem, né? É o contrário do que a gente costuma dizer, né? Pagar o mal com o bem. Ele pagou, exatamente isso, pagou o bem com o mal. Ou seja, mais uma vez, ele agora poderia dizer o seguinte: como se não bastasse os meus irmãos, como se não bastasse o meu patrão, agora o meu amigo. Mas o que aconteceu? Ainda que o amigo tivesse se esquecido dele, Deus não se esqueceu. Mais tarde, José foi descoberto na prisão, porque o faraó teve um sonho. E qual foi o sonho de Faraó? Faraó sonhou com 7 vacas gordas que estavam pastando no campo, e depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas e continuaram magras. E Faraó ficou doido com aquele sonho, porque ninguém no Egito era capaz de revelar o significado daquele sonho. Então, foram buscar José lá na prisão, e José revelou o sonho para Faraó, dizendo que aquelas vacas gordas representavam 7 anos de muita prosperidade, e as vacas magras representavam 7 anos de escassez, que iriam destruir a economia do Egito, que ninguém iria se lembrar das vacas gordas, ou seja, dos anos de prosperidade que se passaram. Mas Deus deu uma direção, para que José desse uma direção para Faraó, dizendo para ele que durante aqueles 7 anos de grande prosperidade, que ele economizasse, construísse grandes celeiros e juntasse a maior quantidade de alimentos possíveis para suportar os 7 anos de escassez. Quando o Faraó ouviu esse conselho de José, Faraó, claro, tocado por Deus, disse: você é o homem que vai organizar isso para mim. E colocou ele como governador sobre todo o Egito. E aí José começou a construir os celeiros, a prosperidade, durante aqueles 7 anos, começou a guardar todos os cereais, toda a sobra daquele ano de prosperidade. E quando acabaram os 7 anos de prosperidade, começaram os 7 anos de escassez. E durante aqueles 7 anos, todas as nações vizinhas faltou comida, menos no Egito, por causa da direção que Deus havia dado para José. Então, as nações vizinhas começaram a vir ao Egito comprar comida, porque só lá vendia. E você deve imaginar quanto que o Faraó deve ter cobrado. Podia cobrar o que queria, porque só ele tinha alimentos para vender. Então, durante 2 anos, daqueles 7 anos de escassez, durante 2 anos, não está escrito, mas eu imagino que José ficava à espera que os seus irmãos viessem aparecer. Porque agora ele estava num cargo que ele poderia fazer justiça com as próprias mãos. Não só em relação aos irmãos, mas em relação aos outros que lhe magoaram, ou tentaram magoar. Porque agora, como governador do Egito, ele estava numa autoridade acima do Potifar, que era um oficial de Faraó. E se ele tivesse magoado, ele poderia dizer: agora, meu caro, você me mandou para a prisão, agora sou eu que vou mandar você para a prisão, ou vou te prejudicar, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Poderia fazer o mesmo com o copeiro. Imagine ele chegar lá na copa e falar: então, seu copeiro, lembra de mim agora? Eu sou o governador, vou te mandar de volta para a prisão.
Quem faria isso? Tem gente que quase levantou a mão. Mas José, sabe por quê? Porque aquilo não incomodava ele. O que fizeram não incomodava ele. Você vai ver por quê. Então, nos primeiros 2 anos de escassez, todas as vezes que chegava alguém de uma nação de fora, ele ia lá dar uma espreitada para ver se eram os seus irmãos. Até que esse dia chegou. Vieram alguns deles só, e aí José, numa estratégia para conseguir reunir todos eles, fez uma situação em que eles tiveram que voltar e trazer o irmão mais novo. E aí, quando estavam todos os irmãos reunidos, ele já não conseguia mais se conter. Já tinham se passado 22 anos, desde que ele tinha sido jogado naquele poço. Os irmãos não conheciam ele, até porque, nessa altura, ele já estava 9 anos como, 7 mais 2, 9 anos como governador, então, a pele já estava mais, bem tratada, as roupas diferentes, os irmãos não o reconheceram. Mas José, com certeza, lembrou deles. E aí no capítulo 45, está escrito assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele, ou seja, ele tirou todos os empregados. Ficou só ele e os seus irmãos. Versículo 2: e levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Ele mandou todo mundo embora para não ver o choro dele, mas a casa inteira ouviu. Ele estava magoado, pastor? Não, você vai ver que não. Esse choro não era choro de ódio. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes o Egito. Aí agora, como se costuma dizer, a ficha caiu. Realmente, é o nosso irmão que está aí. Mas olha só o coração de José. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa aos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, e desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, o único dos irmãos que era por parte também de mãe, os outros eram só por parte de pai, e o beijou e o chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Ou seja, José os perdoou. Agora, por que José foi capaz de perdoar? Porque nas palavras dele aqui a gente vê que ele não estava preso ao que fizeram a ele. Ele não estava
olhando para os irmãos, vendo eles pela ótica do que os irmãos fizeram com ele. Vocês me venderam, eu sofri por causa de vocês, vocês enganaram o nosso pai. Não. Ele estava olhando com olhos espirituais, vendo o que estava por trás de tudo aquilo. Ele estava enxergando que tudo aquilo só aconteceu pela maldade deles, tudo bem, mas só aconteceu porque Deus permitiu para que de alguma maneira, através daquela injustiça, ele, José, pudesse ajudar os seus irmãos, e não só, mas tantas outras milhares de pessoas que não morreram de fome, por causa da direção que Deus havia dado para ele. Então, quando você tem essa capacidade, ou pede a Deus essa capacidade, de procurar olhar para as coisas que lhe fizeram, com um olhar espiritual, e enxergar o que está por trás de tudo que lhe fizeram, com um olhar espiritual, vendo que aquela maldade que lhe fizeram, na verdade, de alguma forma pode te beneficiar. Por exemplo, de repente você foi traído por um amigo, mas na verdade Deus permitiu para você conhecer quem você achava que era seu amigo. De repente você sofreu uma traição no seio familiar, no seu casamento, na sua família, algo completamente diabólico. Mas por outro lado, você pode enxergar que por causa de tudo isso que aconteceu, de alguma maneira, Deus vai transformar este seu ente querido, Deus vai transformar aquele seu familiar, e de alguma forma que a gente não sabe, se José ficasse pensando, por que isso me aconteceu, por que eu estou passando por isso, ele ia ter respostas? Ele precisou esperar que tudo aquilo se passasse, para só depois ele ser capaz de quê? De entender o que se passava. Se você não consegue entender agora o porquê que lhe fizeram isso, deixe passar. E um dia você será capaz de entender como José. Mas é preciso que você perdoe. Porque se você não perdoar, o que pode acontecer de benefício, o que Deus pode te abençoar, acaba impossibilitado por causa dessa mágoa. Porque a qualquer momento, José poderia frustrar todos os planos que Deus tinha para ele, se ele deixasse a mágoa entrar no coração. Se ele tivesse ficado com mágoa dos seus irmãos, se ele tivesse ficado com mágoa do patrão, ou do seu amigo que esqueceu dele na prisão, hoje nós não estaríamos falando de José aqui, nessa mensagem. Então, quando uma pessoa guarda mágoa, ela só está impedindo de acontecer na vida dela o que Deus tem de grande para fazer. Existem muitas pessoas que só não foram batizadas com o Espírito Santo ainda, porque têm que perdoar. Existem pessoas que não se libertaram ainda dos demônios, porque têm que o quê? Perdoar. E eu posso até dizer que até há pessoas que não foram curadas. Há pessoas que até na vida profissional, na vida financeira, não viram Deus abençoar elas, porque ainda traz dentro delas uma mágoa. E repare, às vezes, por exemplo, lá fora, a mágoa se tornou uma coisa comum. Você vê que as músicas, principalmente, eu digo como brasileiro, no Brasil, as músicas sertanejas, elas são quase todas 100%, se não 100%, 99%, com base na vingança, na traição, principalmente na área sentimental. Muitas músicas, muitas coisas hoje em dia acontecem para normalizar a mágoa. A mágoa se tornou uma coisa comum. Se você parar agora lá fora e perguntar para qualquer pessoa se ela tem mágoa, ela vai contar uma ou várias. Então, para um incrédulo é muito fácil e não tem nenhum constrangimento em assumir. Eu tenho muita mágoa do fulano, tenho muita mágoa de alguém. Mas para uma pessoa que é cristã, às vezes, ela diz assim, não, eu não tenho mágoa. Mas lá dentro, há um sentimento, aquele desejo de que haja uma injustiça com quem lhe fez a injustiça. A pessoa, ela quando ouve, só de ouvir o nome da pessoa, ela já sente incomoda. Percebe, sim ou não? Tem gente que, eu já vi casos de pessoas até que deixam de vir à igreja, por causa de alguém com quem ela ficou magoada onde? Na igreja. E a pessoa, se perguntar para ela, você tem mágoa? Não tenho, eu só não quero ver ela.
Você não tem mágoa? Não, eu só não suporto ela. Mas é triste. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem é o maior beneficiado com o perdão? É a pessoa que perdoa. Porque a mágoa não faz nenhum mal para a pessoa que ela tem mágoa. A mágoa só faz mal para si própria. Então, quem está sendo prejudicado com isso é só a pessoa que traz esse sentimento. Eu vou colocar para vocês, antes da nossa oração, eu vou colocar para vocês um vídeo que eu achei, que me enviaram há muito tempo atrás na internet, de um tribunal nos Estados Unidos, aonde esse assassino foi colocado no tribunal diante dos familiares das vítimas que ele matou. E você vai ver o que o perdão é capaz de fazer. Preste atenção, por favor. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Foi o único momento de toda a audiência em que ele demonstrou algum tipo de sentimento. Quando diziam que queriam que ele fosse para o inferno, isso e aquilo, não era nada. Mas quando ele disse assim, você está? O homem derramou em lágrimas. Esse é o poder do perdão. Amém? E veja, uma coisa interessante. Quando você olha para o semblante daquelas pessoas que estavam com ódio, com mágoa, e olha para o semblante daquele pai que perdoou, quem estava melhor ali? Alguém pode pensar, mas pastor, ele matou, mas a mágoa, o ódio ia influenciar alguma coisa? Quando eu estava lendo no livro, é muito bom que você leia o livro, o Bispo Macedo fala no livro, que quando você mantém mágoa, você cria um vínculo entre a pessoa que te magoou e você. Enquanto aquelas familiares não perdoassem, haveria um vínculo entre elas e o criminoso. Nas lembranças, no sentimento. Quando o pai resolveu perdoar, aquele vínculo foi o quê?
foi quebrado. O criminoso vai pagar pelo que fez, mas eu não vou viver com esse ódio, essa mágoa dentro de mim. Quem está entendendo, por favor? Dependendo do que lhe fizeram, pode ser muito difícil para você perdoar. Mas se você contar com a ajuda do Espírito Santo, assim como José perdoou, assim como esse homem cristão perdoou, você também pode perdoar. Mas pastor, a pessoa não demonstrou nenhum arrependimento, a pessoa continua fazendo mal para mim. A mesma coisa aconteceu com este senhor, que o criminoso não demonstrava nenhum sentimento de remorso. E a mesma coisa aconteceu com o Senhor Jesus, que foi capaz de nos perdoar quando nós nem sequer reconhecia Ele como Senhor. Então nós podemos fazer o mesmo. E isso não é um peso, isso não é uma obrigação, isso é uma bênção. O perdão não é uma obrigação, não é um peso para quem tem que perdoar. O perdão é uma bênção que Deus dá para nós vivermos melhor nesse mundo, cheio de situações para nos magoar. Amém? Portanto, nós vamos fazer esta oração, vamos servir a Santa Ceia. Se você reconhece que precisa lavar o seu coração, que precisa perdoar alguém, ou se perdoar, você não precisa esperar até o dia 21. Você não precisa esperar até o próximo domingo. Você pode já sair daqui hoje livre desse sentimento, hoje mesmo. E se no longo dessa semana Deus te fizer lembrar de mais alguma coisa que você precisa se consertar, você faça. Porque nesses próximos dias, Deus vai estar curando a igreja. Deus vai estar limpando todos nós de qualquer sentimento, seja ele de mágoa, de ódio, ou qualquer outra coisa que impeça você de perdoar alguém. Amém? Fiquem de pé, por favor.